meu nome é Cláudio Van Damme, sou ciclista em Brasília, tenho 51 anos e encontrei no Atletas Low Carb duas coisas que eu acho fundamentais num curso online. A primeira é conteúdo de valor, conteúdo de muito valor, com aulas muito bem explicadas, muito bem fundamentadas. Nisso daí, o André e a Letícia estão de parabéns. Segunda coisa que eu acho muito importante e encontrei no Atletas Low Carb é um grupo de apoio. Então, com essas duas coisas, eu firmemente recomendo que se você estiver pensando em mudar de alimentação, pensando em melhorar, comer comida de verdade, realmente entender mais sobre isso, pode entrar no Atletas Low Carb que você vai ter informações realmente de qualidade. Eu sou Érica, fiz parte da primeira turma do Atletas Low Carb e para mim foi um divisor de águas. E na troca de experiências no grupo, isso para mim foi fantástico, foi um divisor de águas. Fiz meu melhor Ironman, não tive problema de estômago nenhum. Tive energia até o final. A gente continua com a comunidade, trocando ideias, trocando experiências, isso é bastante válido. Obrigada, André e Letícia, um beijo. É com muito orgulho, muito prazer que eu fiz parte da história do Atletas Low Carb. Vi eles nascerem, crescerem e vou vê-los prosperar ainda mais. A gente compartilhou muita informação, dores, alegrias, né? E a gente quer mudar esse mundo aí. A gente quer compartilhar informação de qualidade, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, nutrição baseada em evidência. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Espero continuar fazendo parte dessa história, aprender com vocês, construir conhecimento ao lado de vocês. André e Letícia, parabéns por esse ano, parabéns pela iniciativa de poder fornecer informação de qualidade a atletas que desejam mudar seu estilo de vida e cuidar não só do rendimento como da saúde, com esse estilo de vida que é low carb, cetogênica e jejum intermitente. Muitos parabéns pela iniciativa. É difícil encontrar perfis que se preocupem com saúde de atletas e vocês são esse caso. Então, muitos parabéns e que vocês continuem prosperando e trazendo informação de qualidade para os atletas. Meu nome é Marcelo Denaro e eu queria, em primeiro lugar, deixar um grande abraço aos meus amigos Letícia e André e parabenizar muito. Tem sido um trabalho fantástico que traz muita informação de qualidade e quebrando muitos paradigmas para essa galera que precisa tanto, né, escutar coisas baseadas em boas evidências, e vocês têm feito um trabalho excepcional. Parabéns, continuem assim e continuem impactando as pessoas da maneira que vocês vêm fazendo. Fala galera! Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Lund, sou mestre em ciências do desporto, trabalho no Rio de Janeiro como personal trainer, nesse estúdio de treinamento aqui. E queria parabenizar os amigos, o André e a Letícia, do Atletas Low Carb, por esse trabalho incrível que eles vêm fazendo, mostrando muita coisa que envolve ciência, que envolve prática, sobre quem segue uma dieta low carb, quem decide seguir nesse sentido. Mostrando que é super possível, que é possível inclusive que você melhore seu rendimento, que você melhore sua saúde e por aí vai. Então parabéns aí André, Letícia, Atletas Low Carb, e foi muito bom estar com vocês nessa história, participar de lives e por aí vai. Contem sempre comigo. Valeu galera, parabéns. Meu nome é Ana Vilela e eu também faço parte desse projeto pioneiro do André Burgos e da nutricionista Letícia Moreira, que é a comunidade Atletas Low Carb, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. Marcos Arce, de Argentina. Soy maratonista y pertenezco al grupo de atletas low carb de Brasil. Desde el inicio de este grupo, yo soy atleta entrenando para alto rendimiento y llevo un estilo de vida baja en carbohidratos para cumplir con las expectativas y objetivos que tenemos por delante. Quería dar a conocer que este estilo de vida ya es mundialmente reconocido, cada vez se conoce más y cada vez más atletas tanto de médio como alto rendimento, lo llevan a cabo. Olá, eu formalmente sou Juliana Braga, mas pode me chamar de Ju. Eu, com 46 anos, vou contar um pouquinho da minha história na inserção desse grupo fabuloso Atletas Low Carb. Durante 23 anos da minha vida, eu fui vegana.
Tive muita debilitação de saúde, desde osteopenia, menopausa precoce, alterações de enzimas hepáticas, em que eu estava com esteatose hepática por excesso de frutose. Eu passei por alguns médicos e eles sempre falaram: você tem que fazer suplementação de proteína. E a suplementação era por via química e eu não queria isso. Eu sempre fui contra. Mas enfim, passaram-se os anos e nessa pandemia eu, pelo Instagram, conheci os atletas low carb. O André e a Letícia me orientaram de uma forma ímpar e com carinho gigantesco. Me inseriram no grupo em que eu conheci várias pessoas na mesma vibe, em que a comida de verdade era o melhor caminho para uma boa saúde. Gente, batata, não deu outra. Passei 2 semanas na low carb apenas. Aí me animei vendo aqueles pratos que o pessoal posta mesmo, os pratos maravilhosos, com picanha, coraçãozinho, fígado, enfim, ovos com bacon, uma coisa linda. Aí eu fiquei empolgada, eu falei assim, gente, o que é isso? Que coisa linda! E comecei a ingerir ovos. Passei muito bem, mas eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Gente, vocês acreditam que quando eu estava na cetogênica, passei 5 semanas na cetogênica, comecei a comer carne. Foram 4 pedacinhos do tamanho da minha unha, 4 birosquinhas de músculo. Eu me senti uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, como assim eu passei tanto tempo longe de carne? Gente, depois dessas 5 semanas na cetogênica, entrei na dieta carnívora e foi a melhor coisa da minha vida. Todos os meus exames hepáticos se normalizaram. Estou fazendo um acompanhamento médico e nutricional com a doutora Letícia, fazendo a reposição hormonal de que eu preciso, mas o meu astral, a minha animação, capacidade de concentração e atenção ao estudar e ao trabalhar se elevaram de uma forma maravilhosa que eu recomendo todo mundo a fazer isso. Gente, é vida. Eu não quero sair desse grupo nunca mais, a não ser que o Dé e a Lê decidam terminar com esse grupo. Mas eu acredito que não vai acontecer, não. Aqui, vem fazer parte também desse grupo, que olha, a minha vida é outra. E fora que essa comunidade é uma família que vai te receber como me recebeu, de braços abertos. Vem para Atletas Low Carb também. Um beijo e até a próxima! Olá, comunidade dos Atletas Low Carb, tudo bom? Meu nome é Alessandro Medeiros, eu sou atleta de Endurance, tenho 50 anos, moro aqui na Flórida e sou atleta carnívoro. Disputei o Mundial de Ultraman no Havaí, na cetogênica, e após essa experiência incrível, eu migrei para carnivorismo. Realizei 10 meias maratonas em 10 dias seguidos e minha última corrida foi 160 quilômetros na dieta carnívora, utilizando somente caldo de ossos, e no final do percurso de 19 horas e 40 minutos eu consumi uma carne desidratada e praticamente jejum metabólico. E queria aqui parabenizar aqui o André e a Letícia por 2 anos de existência aí dos Atletas Low Carb, que foi uma mudança significativa na minha vida como atleta e como pessoa. E parabéns e vida longa aos Atletas Low Carb. Aloha e nos vemos na próxima. Olá! Nutri! Tudo Show, bem? Agora, tá me ouvindo bem? Vou ter que virar a luz aqui, ué, senão eu vou ficar escura, vocês não vão me ver direito. Peraí, deixa eu trocar aqui. Não, peraí. Qual luz fica melhor?
Essa? Essa tá boa. Essa amarelinha? Isso, a Ah, amarelinha. então tá, se tá bom, então beleza. Quanto tempo, André, a gente não faz aqui, live, nós dois aqui Isso, no Instagram? eu Pronto, ia acho que falar isso agora. agora. Faz muito tempo, hein? Longos meses, Nutri. Eu acho que a última vez que a gente fez live aqui no Instagram era de madrugada, um negócio assim, 5 horas da manhã, não foi? Olha que comentário bacana, ó, do Ômega Anderson. Já perdi 8 quilos com as dicas do Atletas do Carro. Maravilha, Nutri. Vamos Vamos lá. lá, a gente vai falar sobre eficiência metabólica. A gente chegou a fazer uma live com o professor Roberto Lemos, né, como se tornar um bom queimador de gordura. E, enfim, existe muita dúvida sobre isso e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Eficiência metabólica. E hoje, Nutri, você viu, né? Eu fiz um treino com o Lula Holanda, Eu o vi, querido Lula. eu vi. Olha, eu Por tô. isso, Ah, em pô, homenagem a ele, eu tô aqui com a camisa dos 100 quilômetros do frio, que a gente conversou muito sobre essa prova. legal. E quantos vocês correram? Quantos quilômetros? Ou foi por hora? Como é que foi esse treino de hoje? Eu corri 1 hora e 40, deu 16 quilômetros. Ele completou um pouco mais, né? Ele foi para casa dele, deu 17. Sério? Ele fez Para quantos de dentro de casa? Ele fez não sei quantos quilômetros. 2020 quilômetros dentro de Uau! casa. E aí, como é que funciona agora? Ele leva para o Guinness Book? Como é que funciona esse Eu negócio? não Tem sei como é que tá como? isso não, mas eu acho que estão vendo como entra no Guinness. Porque ele tem um documento, né? Assim, ele documentou todos os treinos. Legal. Grande Lula Holanda. Olha aí, ó. Tô doida para voltar pro Recife para conhecer ele. Da última vez não conseguiu, tive que voltar correndo por causa do corona. No dia da maratona, na véspera da Maratona das Praias, né? Foi na Maratona das Praias, que foi cancelada. Acho que foi a primeira prova cancelada, não foi? Assim que o corona foi, né, chegou Acho no que foi. Brasil, foi a primeira Foi. prova, né, que foi Foi. cancelada. Que pena, mas Nutri, olha, a nutricionista Kátia, eu acho que você conhece ela, né? Fávero. é, Kátia, minha Boa amiga. noite, Sérgio. Ó, o Van Damme também tá aqui. Ah, parabéns para ele. Ele Segundo vai ser, lugar, ele vai ser o tá. primeiro exemplo agora, tá? Queria falar sobre ele. Posso, Nutri, falar sobre o Cláudio Van Pai, Damme? pode, você tem que pedir para ele. A permissão é para ele. Eu acho que ele vai deixar. Ó, eficiência metabólica. Vamos começar o assunto. E eu acho que a gente vai precisar fazer mais de uma live essa semana sobre esse tema, tá? Que é importantíssimo. Antes da gente falar sobre eficiência metabólica, a gente precisa entender duas coisas importantes. Quer dizer, uma coisa importante. E em atividades de longa duração, né, ou seja, em esportes de endurance, principalmente no qual o atleta se exercita por longas horas, que é também o caso do Cláudio Van Damme, que ele gosta de pedalar longas horas, muitas horas. Existe um raciocínio muito simples e ingênuo de que quanto mais tempo você se exercita, você precisa suplementar com gel de carboidrato. Faz sentido, mas é uma regra geral que a gente sabe que, bem, vamos com cautela. A gente sabe que, agora o alerta a gente armazena uma quantidade limitada de energia em forma de glicogênio, em média 2.000 quilocalorias. O atleta Exato. consegue armazenar um pouco mais 2.000 quilocalorias. E um adulto de 80 quilos armazena, em média, 100, 110 mil quilocalorias. Algumas dezenas de vezes mais energia em forma de gordura. E nutre. Toda vez que a gente come um gel de carboidrato, come algum carboidrato, que ele é convertido em glicose que está no sangue, o corpo para de usar gordura. E quando isso acontece de forma crônica, mima as mitocôndrias, né? Mima, elas ficam mimadas, né? E é o que a gente aprendeu a vida inteira, é o que a gente fez a vida inteira. Então, é aquela coisa, o nosso corpo não sabe usar a gordura a seu favor, a gordura corporal, aquela que fica armazenada, ela justamente fica armazenada, que é para usar ela quando precisar. Mas só que a gente fez com que o nosso metabolismo, né, não utilizasse, não soubesse utilizar essas gorduras que ficam armazenadas, e com isso aquele looping infinito, né, de carboidrato o tempo inteiro, de consumo de carboidrato, para poder suprir essa necessidade energética
né, que a gente fez com que o nosso metabolismo mudasse todo, né? E aí, quando você muda para uma abordagem cetogênica, né? Aí as pessoas falam, perdi performance, perdi rendimento. É óbvio que isso vai acontecer, porque você tem que reensinar, né, o teu corpo a usar a gordura como fonte, né, de energia, né, otimizar isso. Então, você tem que fazer com que o seu corpo comece a utilizar isso novamente. E isso leva um período, é aquele período que a gente fala, né, o tempo inteiro, adaptação, demora, leva um tempo, e as pessoas às vezes ficam nervosas, preocupadas, quanto tempo vai levar? Enfim, a gente tem uma média aí, né, de 3 a 6 semanas, mas cada organismo reage de uma forma, né? E se a gente for pensar quantos anos a gente ficou usando o metabolismo glicolítico, e aí a gente, em poucas semanas, por que poucas semanas, diante do tempo que a gente tem de vida, a gente consegue mudar esse metabolismo, e não só para as questões energéticas, mas também para uma remissão, às vezes, de várias doenças, melhora de vários aspectos de saúde. Então, ou seja, a eficiência metabólica como um todo, ela é tão importante, né? Ela é muito importante para que realmente a gente consiga ter uma melhora nesses aspectos. E foi o que aconteceu aí com o Cláudio, né? Nesse fim de semana, que, enfim, ficou em segundo lugar, já tem um tempo que ele está em low carb, a história dele é bem legal, a gente já contou na live, acho que tem o quê? Algumas semanas atrás, 3 semanas, enfim, não me recordo exatamente, mas estou bem feliz aí com o resultado. A gente conversou antes, na semana que ele ia fazer essa prova desse final de semana, e, enfim, tá aí uma prova de que fazer uma alimentação onde você consegue ir nos seus estoques de gordura te leva para o pódio. Isso é muito legal. Nutri, quando eu resolvi encarar a abordagem bem baixa em carboidratos no esporte, né, já contei muito isso aí, mas eu vou pular essa parte. Eu estava um pouco receoso, mas eu decidi tentar. Isso foi em dezembro de 2015. No ano de 2016, tudo começou a melhorar, né? Então, eu estava vendo que eu já estava fazendo treinos de 30 quilômetros ou mais sem precisar usar gel de carboidrato. Então, corri meus melhores tempos em maratonas sem gel de carboidrato. Que é homenagem a Lula Holanda, os 100 quilômetros do frio ano passado, né, no qual eu, enfim, depois de muito treino, consegui vencer a prova, baixei o recorde em 24 minutos sem nenhum gel de carboidrato. O bacana hoje é que a gente não tem só o nosso exemplo, né? Você, quando a gente começou a se falar lá em 2016, 2017, você trabalhava com atletas também, começava a ver, mas a gente, como não conhecia muito caso brasileiro, casos reais de pessoas que falam português, a gente tinha uma certa dúvida do que ia acontecer. A gente sabia que funcionava, mas não sabia o que ia acontecer. Hoje, né, eu não gosto nem de falar das minhas experiências, mas o Cláudio, que entrou aqui, que foi segundo lugar numa prova de dupla de ciclismo no final de semana, inclusive o tema da live do Cláudio foi da obesidade aos pódios, né? Hoje ele vive frequentando pódio. O Alexandre Medeiros, que no início de setembro correu 100 milhas em jejum, sem tomar nenhum, não foi nem gel de carboidrato, nada com açúcar, nada com que eleva a glicose, absolutamente nada. Tem o Rodrigão na nossa comunidade, a Dione, que correu a Maratona Virtual de Boston, sub-3 também. A Raquel também fez um tempo. A Aninha, que correu. Aninha. São tantos então, exemplos, né? A gente, se for falar aqui, a gente vai arrumar algumas dezenas de casos que a gente conhece já e vem trazendo para aqui para mostrar como as pessoas, quando deixam as dependências do carboidrato, conseguem contar com suas reservas de energia sem necessariamente precisar suplementar gel em provas. Então, a gente hoje tem um conhecimento sólido e a gente traz e mostra esses resultados e como a gente pode mostrar isso para as pessoas, que a eficiência metabólica é poderosa para se libertar das dependências de carboidratos, né, Nutri? E aí vai naquela, né, a gente está com esse monte de exemplo, né, e aí vai naquela frase do Dr. Souto, né, a realidade tem primazia sobre os mecanismos, né, então até que se sabe dessa questão da nutrição esportiva, é justamente que precisa repor o tempo inteiro o carboidrato, né, tô falando entre aspas, tá, gente, que precisa repor
a glicose, né, o tempo inteiro para não baixar o glicogênio, para você não perder rendimento, né? E aí, quando a gente começa a colocar, né, esses atletas a fazerem com que busquem energia na forma de gordura, a energia que está armazenada no teu próprio corpo, e a gente vê, né, quantos, inúmeros. Quando eu comecei lá, né, eu tinha um certo receio, porque eu não sabia quem fazia, não sabia quem eram os atletas que faziam, não era tão assim explícito como a gente hoje mostra, né, a realidade. Então, eu ficava meio receosa e falava assim, gente, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Então, ou seja, foi um caminho que a gente foi trilhando e as experiências que a gente foi tendo com esses atletas, porque a teoria a gente tem, né? A teoria lá do estudo Fester, a gente tem ela como, né, vai adaptar, a gente tem alguns atletas e atletas de elite, atletas já que têm resultados bons, conseguindo ter, né, uma performance usando uma dieta cetogênica como forma primária aí de busca de energia. Então, é muito bacana a gente poder hoje dividir, né? O nosso canal está com quase, sei lá, 21 mil, acho que está com 20 mil e 9 pessoas já que nos acompanham, e cada vez mais, cada depoimento, tem a nossa comunidade, cada vez mais a gente está vendo a realidade. Então, algo tem que ser feito. Algo precisa ser feito, porque a realidade está aí. E não adianta você esfregar, o meu estudo X, vou esfregar na tua cara. Não adianta. Porque o estudo estudou, mas e essas pessoas que estão aí? E essas pessoas que a gente está vendo subir no pódio? E essas pessoas que a gente está vendo completar as provas? E muito que completar, bater seus RP, conseguir fazer uma prova ou um treino em jejum. O que a gente faz com elas? Elas não existem? Elas são o quê? Então, essa realidade que a gente está trazendo hoje para esse mundão afora, né, é algo que precisa ser mudado, é algo que precisa ser revisto pela comunidade científica. Eu falei sobre isso na última live que a gente fez da Semana Carnívora, né? A gente, como o Dr. Souto fala, né, a gente não está aqui para falar que o nosso é melhor. A gente está aqui para rebater uma teoria que existe e para a gente ver qual é melhor para um esporte, às vezes, de elite, né? Mas por que a população amadora, que é a maioria, pelo menos a maioria dos meus clientes hoje, e também do pessoal que está na comunidade, são amadores? Ou seja, por que eles precisam dessa quantidade absurda de carboidrato? A gente está vendo a realidade. A realidade ela é completamente diferente desses mecanismos todos. Porque o que a gente vê hoje de atletas é que muitos estão obesos, muitos estão com diabetes. E aí você vê o histórico desses atletas, porque você pensa, putz, um atleta que cuida da alimentação, que faz atividade física, está com doenças de síndrome metabólica. E aí você vai ver o histórico desse atleta por quantidade de géis que utilizavam, muito grandes, por consumo exagerado de carboidrato, por comer o tempo inteiro. Então, algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado. E a realidade está aí. Né? A realidade a gente mostra praticamente quase todos os dias dentro ali da nossa comunidade. A gente está trazendo essa realidade aqui para o Instagram, para o YouTube. Então, está disseminando, né? A gente brincou, né? Cada vez era um cisne negro, agora a gente está vendo vários cisnes negros e tem muitos cisnes negros que estão conseguindo melhorar a sua performance, melhorar a sua saúde e ter longevidade no esporte, que eu acho que é a coisa mais importante para a gente que gosta do esporte. É poder fazer o maior tempo possível. Porque, gente, não tem nada melhor que não ter inflamação no corpo, não tem nada melhor do que, né, você poder planejar uma viagem porque você vai fazer uma maratona. Então, ou seja, tem todo um contexto ali, não só da prova. Então, isso é uma coisa muito bacana, você dar opções para esse atleta. Obviamente, se ele não quiser, a gente tem os outros estudos, enfim, a gente tem as outras, que é preconizado pelas diretrizes, dá certo. Mas a grande possibilidade é que você fique doente, né, acaba adoecendo mais para frente, né? A possibilidade é bem grande. A realidade é incontestável, né, Noto? Incontestável. Como é que você vai contestar a realidade? Não tem jeito.
a quantidade de casos, para quem ainda tem alguma dúvida, alguma insegurança, é só acessar lá o YouTube do Atletas Low Carb, que tem de entrevista, né? A gente hoje lançou o podcast número 122. Então, em algum podcast, são bem pouquinhos que somos só eu e a Nutri, mas a grande maioria com um entrevistado médico ou um atleta. Então, não dá para contestar. Chega um momento que o camarada quer ver um estudo, a gente mostra. Ah, mas quero ver algum atleta, a gente mostra. Quer ver? Não tem para onde fugir. E quando a gente vê o caso do Claudio, você falou em lesão, Nutri. A gente fez a live com o Rodrigão. O Rodrigão, que está na comunidade também, ele é engenheiro. E no dia 28, se eu não me engano, Nutri, ele vai participar de uma prova de 12 horas de corrida. E ele relatou isso, que quando começou a correr, fez sua primeira maratona, ele vivia com lesão, muita inflamação, desconforto. Depois da abordagem cetogênica, que a gente tem um desafio de 4 semanas, sumiu, tá? Não, sem lesão nenhuma. Então a gente sabe que o metabolismo do carboidrato ele gera mais estresse oxidativo, mais radicais livres, então ele cria um ambiente propício à inflamação. A inflamação, então exatamente. essa é uma das razões que eu entrei agora, Nutri. Por que ou para quem deveria pensar seriamente na flexibilidade metabólica? Uma dessas é pessoas que vivem se queixando de lesão, inflamação, não conseguem se recuperar. Então, a partir do momento que você se torna bom em queimar gordura corporal, a gente sabe que o resultado do metabolismo da gordura é um metabolismo limpo, né? O metabolismo do carboidrato ele é poluído, é sujo, ele favorece um ambiente de inflamação. Então, talvez o melhor ou o primeiro ponto a pensar nisso seria numa longevidade, ter um resultado do metabolismo limpo. Concorda, Nutri? Concorda, Nutri? Travou um pouquinho para mim. O finalzinho do que você está falando, você falou longevidade, travou. Pronto, para quem busca longevidade, mesmo quem busca performance, mas performance com longevidade, porque alto rendimento a gente sabe que não é tão saudável, mas existe aquele atleta amador que busca um alto rendimento, mesmo sendo amador, não vive do esporte. Então, quem busca longevidade, saúde, menos inflamação, talvez pensar em flexibilidade metabólica seja bastante importante também. Concorda, Nutri? Concordo em gênero, número e grau, né? E somos amadores, como eu disse, a maioria aqui nós somos amadores, porque se nós formos pensar, né, naquele atleta de elite, esse atleta ele não pensa muito na questão da saúde, né? Esse atleta ele quer ganhar, é tão competitivo a questão ali que é outro pensamento, né? E esses atletas de elite eles têm uma tolerância ao carboidrato muito grande. Essa tolerância é muito grande, assim como os treinos também que eles fazem têm uma tolerância muito grande, né? Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que existe sim uma diferença entre um atleta de elite e um atleta amador, que hoje é a maioria do nosso público, pelo menos o meu público de clínica, 99%, né? É difícil aparecer um assim de elite mesmo, aparecer uma vez, né? Então, ou seja, o nosso maior público são de pessoas como eu, como você, que trabalham, que tem família, que tem que fazer, né? Tem as coisas para poder fazer e treinam, né? E treinam como hobby, como uma coisa para poder se superar, enfim. Então, a maioria das pessoas tem isso. Então, poxa, se eu posso desinflamar o meu corpo, se eu posso utilizar uma estratégia onde eu vou, ao final do meu treino, ao final da minha prova, vou poder viver a minha vida, vou poder ir para o meu trabalho sem dor, vou poder fazer as coisas sem precisar de fazer fisioterapias, sem precisar continuar o turismo, feito Aninha, né? Continuar o turismo. Passear. Exato, porque quando você está inflamado, você vai ter que, às vezes, tomar remédio, tem que ficar indo no médico o tempo inteiro, tem que fazer um monte de físio, não que isso não aconteça, enfim, acontece, mas se você pode minimizar isso, é a melhor forma, né, de você conseguir ter uma saúde adequada. Porque quando eu penso no meu atleta, eu penso nele como um contexto inteiro, né? O que você está buscando? Eu sempre pergunto para meus atletas, o que você está buscando? Eu estou buscando diversão, saúde. Poxa, então se você está buscando saúde, poxa, você quer ficar doente? Você quer ter inflamação? Você quer ficar indo no médico? Você quer ficar tendo que tomar um monte de medicamento pós-prova? Né? Então eu acho que
quando você usa essa abordagem, onde você tem uma inflamação menor e você consegue usar a gordura do teu corpo como fonte de energia, que ela está armazenada ali justamente para que você use ela, né? Eu acho que isso é uma opção sensacional. Eu acho isso uma opção legal. Tudo bem se você não quer usar, mas é uma opção que você tem que pensar para essa longevidade que a gente fala, né, no esporte. E aí, inclusive, depois que você termina um treino longo ou uma prova difícil, no outro dia você voltar a treinar, porque você já tem outro objetivo. E muitas vezes, é engraçado, mas eu às vezes, antes, né, tinha atletas que faziam Ironman, né? Eles faziam a prova, depois eles ficavam um tempão sem fazer nada, porque estava tudo doendo, até a cabeça, até o fio do cabelo eles falavam que doía, estava tudo doendo. Parado. E acabava o quê? Desestimulando. Tinha, né? Porque dói demais, né? E quando a gente começa, e a gente já trouxe vários exemplos aí de atletas que foram para Iron, né? Triatletas, que no outro dia tava dor normal do corpo, mas no outro dia tava passeando, no outro dia tava fazendo as coisas, voltou para casa e tava, né, trabalhando normalmente. Então, poxa, eu acho que é tão importante pensar nisso, né? Não só ficar pensando, eu preciso ter, né? A gente atleta quer ter rendimento, é natural. Mas quando você pensa em ter uma saúde em primeiro lugar, acho que as coisas elas melhoram tanto, né? A possibilidade de você se manter no esporte melhora tanto. Perfeito, Nutri. A Kátia Fávero falou aqui, igual fisiculturista, halterofilistas, exato. Então, eu ia falar isso, porque quem chega com a faca nos dentes, quando a gente fala cetogênica, as pessoas não ficam abertas a escutar e tentar entender. Elas já vêm esperando a resposta agressiva. E sempre vem aquela pergunta, enfim, aquele atleta olímpico consumia 10.000 calorias de carboidrato, enfim, o maratonista mais rápido do mundo deve consumir 70% das calorias de carboidrato. Enfim, quando a gente parte para o nível de atleta de alto rendimento, né, eles alcançam um resultado que não é natural. Não natural no sentido de que sem recursos ergogênicos não alcançaria aquele resultado, tá? Então, para quem quer comer comida de verdade, dificilmente vai ter um resultado para disputar uma Olimpíada ou uma maratona. Então, precisa de recursos não naturais para ter resultados não naturais. Então, a gente está partindo do pressuposto da comida de verdade. E mesmo quem quer comer mais limpo, com uma boa orientação, que a Nutri aí se garante pra caramba, pode ter resultados excepcionais, sem bruxarias. A Nutri se garante demais. Então, enfim, vamos separar, né? Porque o camarada que é amador, corre por hobby 2, 3 vezes na semana, quer comer feito um maior nadador da história. Vamos separar as coisas, né? Então, se você quer nadar para uma Olimpíada, então tem uma rotina de treinos que um atleta olímpico tem. Não queira só comer igual um atleta olímpico, né? Então vamos separar. A gente vem vendo cada vez mais atletas ganhando muito rendimento com abordagem bem baixa de carboidratos. E aí onde a eficiência metabólica entra. Tá? Entra, como o DJ Rafael falou, MAF, cetogênica, vida do esporte. Eu concordo, DJ Rafael. Aí vamos lá. Deixar de dependência de carboidratos. Nutri, não sei se você já certamente percebeu, né? Que nessas lives que a gente faz com profissionais é um aprendizado que, enfim, toda live a gente aprende demais com o profissional e com o atleta a gente se identifica muito. Então, as principais queixas dos atletas que quando decidem escolher a abordagem cetogênica são duas, tá? A primeira é o tal do desconforto estomacal por suplementar algum carboidrato, ou gel, ou mel, até mel que é natural, mas causa desconforto, ou por quebrar demais. Né? Sempre quebrar em provas. Então, com a eficiência metabólica, as chances de ter desconforto ou quebrar, ela diminui muito. Tem até um estudo de revisão, Nutri, eu falei isso, acho que eu fiz um vídeo sobre isso, que no estudo ele mostra que se o camarada se tornar bem metabolicamente, né, usar bem a gordura corporal com pouca energia, ele consegue correr mais de 30 maratonas. 30 maratonas. É claro que não é só alimentação, é preciso preparo físico, treino. Mas no ponto de vista da energia, né, você tem energia para correr até 30 maratonas se você se tornar um bom queimador de gordura. Então, correr uma maratona sem suplementar gel carboidrato se torna fichinha, né?
É super possível. A gente teve o Alessandro, que correu 160 quilômetros, né? E a gente vai quebrando esses paradigmas. É óbvio que tudo exige adaptação, tudo exige treino. Não estamos falando assim, o outro correu 160 quilômetros, eu vou correr também. Se você nunca fez, você vai ter que passar por um processo adaptativo. As coisas Alessandro corre há 2 décadas, né? muito tempo, já tem maturidade no esporte, já conhece o corpo. Enfim, existe vários fatores em que a gente tem que colocar isso dentro da nossa caixinha ali, porque às vezes as pessoas têm, né, essa visão de que eu consigo correr uma maratona sem nada, mas não tem adaptação nenhuma, né? É como a gente fala, tudo bem tomar um gel numa prova, tudo bem, não é ruim, às vezes estrategicamente vai ser até muito positivo. Só que o que as diretrizes preconizam é uma coisa assim, fora de sério. E aí as pessoas começam a ter problemas estomacais, que é uma das queixas, das principais queixas, principalmente quem faz triatlon, maratona, né, dessa quantidade exacerbada de géis. É uma coisa assim, que, tipo assim, sai do óbvio, né? Tipo, vou ter que tomar um gel a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, e aí a pessoa começa a ter diarreia no meio da prova, ela começa a vomitar, né? A gente vê que isso é uma coisa extremamente comum, porque vai tomando esses géis e causam essas inflamações, causa de desbiose, e aí a pessoa fica refém disso, né? Desse tanto de gel. E aí quando ela tem uma opção, eu não preciso tomar esse tanto de gel, eu não preciso fazer essa dieta com essa quantidade exacerbada de carboidrato, ela se torna, eu acho que aí vem aquele negócio, né, de você, como é que o pessoal fala mesmo? Esqueci o nome da religião lá, que o pessoal fica falando de low carb, né? Fica ali profetizando, catequizando, né? Porque aquilo faz tão bem, é um benefício tão bom para o nosso organismo. A gente, já pensou, você faz uma maratona usando as suas reservas energéticas, sem precisar ficar comendo nada, ou seja, o foco é só e somente só ali na sua performance, na maneira que você está correndo, enfim, você foca no treino, você foca na prova, você não vai pensando, eu tenho que comer tantas horas, e fazendo a hidratação, porque a gente sabe que a hidratação é importante, mas, enfim, a preocupação é só com a hidratação, não precisa ficar preocupando com comer. Tem pessoas que param, gente, eu acho isso um absurdo, para no meio de uma prova para comer uma coisa que vai comer e que nem digerir vai, né? Então, ou seja, é muito louco isso. É antinatural, eu falo. O que é natural, o que a gente evoluiu, a nossa evolução, é a gente ir em jejum, né? Caçar e depois comer. Essa que seria a sequência natural. Não você se entupir de comida, fazer o exercício, comer no meio do exercício e depois ainda tem que comer. Então tem alguma coisa muito errada. E eu vi esse final de semana, eu estudei muito sobre neurociência, uma coisa nada a ver, mas que tem uma ligação, né? Que fala que há 70 mil anos atrás, lá nos nossos bisavós, né, lá nos primórdios, existiam 6 mil Homo sapiens, 6 mil, ou seja, 6 mil é muito pouco diante, né, da população que nós temos hoje. E essa população, né, elas tiveram que ter adaptações para que elas pudessem sobreviver. E muito mais que sobreviver, para que elas pudessem ser hoje o animal dominante, né? Porque hoje o Homo sapiens é o animal, né, ali da escala, que é o dominante. Então, como nós conseguimos nos evoluir, né? Como a gente teve essa evolução, a gente era uma população de 6 mil habitantes, pelo que tem de estudos. Como nós conseguimos evoluir, né? Com a caça, com o jejum, né? Porque eles não tinham essa facilidade, e também com adaptações no corpo. Então a gente tem a genética deles, a gente tem a genética dos nossos bisavós,
né, de 70 mil anos atrás, a gente ainda carrega isso. E não é à toa que essas doenças modernas, né, o Alzheimer, o câncer, o diabetes tipo 2, não é à toa que isso está vindo como uma avalanche na nossa população. Por que está vindo como uma avalanche? Porque a gente mudou toda essa estrutura, nós começamos a mudar todo o nosso metabolismo, toda a nossa questão metabólica, ela mudou. Sendo que a gente ainda tem essa genética desses povos, dos nossos bisavós, de quem nos deram origem. Então a gente tem que pensar nisso. Naquela época não existia gel, não existia pão, não existia macarrão, não existia nada disso. E a gente evoluiu, nós nos tornamos inteligentes. E cadê a nossa inteligência? Por que a gente não usa? Por que a gente não está usando a nossa inteligência? Para quê? Para buscar energia que está armazenada. A população está mais obesa. Não é uma coisa difícil você encontrar numa maratona, enfim, qualquer prova, atletas que estão obesos. Aí você pergunta, como assim você está obeso? Você malha todos os dias, você corre, sei lá, 20 quilômetros todo dia, você faz uma maratona cada 6 meses. O que acontece que você está obeso? Né? Será que é a atividade física? Ou será que é algo na nossa alimentação, no nosso metabolismo que está errada? Aí a gente começa a botar dúvidas, né? E quando a gente começa a botar dúvida, aí que as coisas evoluem, né? Porque quando a gente tem certeza de tudo, eu falo que eu nunca quero ter certeza das coisas, eu quero sempre estar com dúvida. E quando a gente tem dúvida de alguma situação, a gente consegue levar isso adiante, a gente consegue evoluir. Então, é sempre uma dúvida. Para mim, é sempre uma dúvida. Até vamos pensar lá na questão da dieta carnívora, né, do que o Alessandro está fazendo. A gente não tem estudos, né, que corroborem que ele está fazendo algo certo ou, né, que vai dar certo. A gente está fazendo testes. E esses testes, né, que a gente está fazendo, obviamente, com todo cuidado com ele, enfim, é um estudo de caso e tudo mais, é porque gerou uma dúvida. E ele está conseguindo, ele fez 21 quilômetros, um seguido do outro, né, um cada dia, em jejum, consumindo carne. Durante 10 dias, né? Durante 10 dias. E depois ele fez 160 quilômetros, praticamente em jejum, consumindo carne. E deu certo. Se a gente fosse pegar a posição que ele ficou, o tempo que ele levou para fazer os 160 quilômetros, ele ficaria em 7º lugar. Então, ou seja, dá para ter performance. Dá para ter performance sem usar o carboidrato. Ou seja, mudando o nosso metabolismo, fazendo com que o nosso metabolismo se volte para a gordura, para o uso da gordura que a gente tem armazenado, para qual é a finalidade dele. A finalidade da gente armazenar é porque se faltar, a gente tem, nosso corpo consegue. Só que para isso a gente precisa mostrar para o nosso corpo como que faz isso. Aí vem a questão da adaptação, que a gente fala sempre aqui. Adaptação, fazer com que o corpo vá e busque a energia que está armazenada, que tem ali para ele poder usar, enfim, para as provas, para a vida, né? Para as coisas cotidianas que existem. O Alessandro também melhorou a composição física, né? Ele já se exercitava em provas longas há 2 décadas, mas mesmo assim, com tanto carboidrato, ele sentia muito desconforto, enfim, inchaço no estômago. Depois da cetogênica e carnívora, ele melhorou muito a composição física, mesmo com 50 anos. Quem é do meio da corrida, quem é do endurance, certamente conhece várias pessoas com problema de sobrepeso, mesmo se exercitando por longas horas, uma quilometragem alta semanal, mas não consegue eliminar esses quilos extras. Então, uma alimentação muito errada. O que é curioso, Nutri, é que esses atletas de longas distâncias com sobrepeso acham que precisa suplementar carboidrato para ter energia. Cortou? Volta. O curioso é que esses atletas com sobrepeso, que se exercitam por longas horas, boa quilometragem semanal, mesmo com sobrepeso, eu acho que precisa suplementar carboidrato para ter energia. Não faz sentido, né? Nenhum. E assim, eu estou montando uma aula, né, que eu vou dar agora sexta-feira,
E eu peguei uma foto do Alessandro antes da low carb e a foto dele hoje. Gente, quando a gente coloca, ele nem sabe que eu vou fazer isso, depois eu vou ter que mostrar pra ele. Mas ele nem era gordinho, né, Nutri? Ele já tinha uma composição Não, boa. ele não era. E assim, ele tinha uma composição corporal legal, só que hoje, você pegando a foto dele de antes e a de hoje, você vê que ele não tinha corpo de atleta. Ele era magro, mas ele não tinha um corpo atlético para o que ele faz, né? Ele não tinha, ele era um magro, mas cheio, não sei como que a gente explica isso, com uma composição corporal com mais gordura. E como que muda, né? Como que ele mudou só mudando o tipo de alimentação, né? Diminuindo a quantidade de carboidrato, aumentando a quantidade de proteína e gordura. Ele mudou. Hoje, com 50 anos, ele tem uma composição corporal de um atleta. Hoje ele tem essa composição. Antes ele não tinha. Ele tinha uma composição corporal de uma pessoa que faz exercício, mas não era da maneira que ele faz hoje. E ele conta, né, em todas as lives que ele faz, que ele começou a perceber que tinha uma coisa errada quando ele viu uma foto que ele estava com uma barriguinha, né? Então, ou seja, ele começou a pensar, poxa, eu faço tanto exercício, eu treino tanto e eu tô com uma barriguinha, né? Então, quando a pessoa começa a ter essas percepções, né, ela começa a ver que tem algo errado. Então, essa enxurrada do que as diretrizes nos recomendam, elas precisam ser mudadas. Tudo bem, se existem atletas que querem fazer dessa forma, beleza. Mas a gente não pode ter certeza absoluta que todas as pessoas, elas precisam usar essa quantidade, né? Essa quantidade que é preconizada não é para todos. A gente vê que existe uma população, né, que pode se beneficiar com esse tipo de abordagem, mas a maioria da população não se beneficia com essa abordagem. Tanto é que está aí, né? A gente vê obesos, hipertensos, diabéticos, com esteatose hepática, Alzheimer, câncer. Então, ou seja, algo precisa ser feito, algo de errado tem e a gente precisa fazer, né, alguma coisa urgente, é o que a gente faz, né? A gente está mostrando aí a realidade. O curioso é que falam muito de individualidade, como se a gente mostrasse que cetogênico low carb fosse igual para todos. A gente já fez vários conteúdos aqui mostrando que não é. Mas as diretrizes recomendam um alto consumo de carboidratos praticamente para todo mundo. Quanto mais horas há de exercício durante a semana, maior é o consumo de carboidratos. E a partir do momento que a gente vê atletas melhorando a composição física, melhorando a saúde, conquistando recorde pessoal nas provas, até vencendo provas, enfim, batendo recordes com abordagem bem baixa de carboidratos e algumas sem carboidrato algum, então a individualidade deve ser levada em consideração, sim. Não só o alto consumo de carboidratos, como as diretrizes pregam, mas o baixo consumo também. Como a gente está falando de composição corporal, sobrepeso, existem também duas dúvidas, tá? Uma delas é sobre emagrecimento, ganho de massa magra, tá? Então, só vou antecipar aqui que nessa quinta a gente vai fazer uma live que amanhã a gente vai divulgar, que a gente vai falar sobre isso. Um atleta que emagreceu pra caramba, tá melhorando a composição física, desenvolvendo músculo. Uma atleta feminina, uma atleta mulher. E vai falar sobre História dela. Quando eu atendi ela, porque ela tá na comunidade e ela passou comigo, né? E ela foi contando aquela história, né? Ela da obesidade e hoje ela, né, mostrou o corpo dela. Gente, é incrível. É como que uma composição de uma dieta muda uma estrutura corporal de uma pessoa em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, que eu acho, se eu não me engano, tem um ano e pouco que ela mudou a abordagem nutricional. Saiu da obesidade e hoje com um corpo musculoso. Então, é uma coisa assim incrível como que a composição da dieta, ela melhora vários aspectos, né? E melhora não só os aspectos de composição e de saúde, mas de melhora metabólica. E quando você tem uma melhora metabólica, mexe com tudo, né? Mexe com toda a parte do nosso corpo, né? Você consegue ter focar mais,
né, no que você precisa. Os seus processos do corpo, eles fluem melhor, você tem uma desinflamação. Então, são tantos benefícios quando você muda toda essa parte metabólica que é impossível a gente não querer catequizar, é impossível a gente não querer falar desses benefícios, porque faz tão bem, né? Faz tão bem para a gente num contexto geral de saúde, e a história dela vai ser muito bacana. Então, na quinta-feira, gente, assistam a história, porque vai ser incrível, vocês vão adorar. Eu adorei. Quando fala de emagrecimento e hipertrofia, a eficiência metabólica também é importante, não só em esporte de endurance. Por que eu estou falando isso? Quem trabalha com culturismo, fisiculturismo, sabe que para resultados não naturais é preciso recursos não naturais. Então, uma abordagem dietética padrão é do alto consumo de carboidratos. O carboidrato ele estimula a insulina, que é um hormônio anabólico, ou seja, ele favorece o crescimento geral. Então, vai ganhar mais músculo e mais gordura, vai engordar. Então, existe uma fase do cutting também no fisiculturismo. O que é mais popular também nessa fase do cutting é a abordagem cetogênica, onde há um cuidado do consumo de proteína, tá? E reduz carboidratos, entra em déficit calórico, mas fica uma abordagem bem cetogênica, o que é comum. Então, se consome mais carboidrato para crescer, ganhar gordura e músculo, e para preservar a massa muscular e emagrecer, geralmente se faz cetogênica. Então, é importante entender isso. E uma outra dúvida, Nutri. Não, só para deixar registrado, é possível preservar a massa muscular e ganhar músculo com abordagem cetogênica? Sim ou não? Travou? Sim. Sim, e é muito bacana a gente falar sobre isso, porque corpos cetônicos, quando aumentam no nosso sangue, ele faz com que você não perca massa magra. Então, essa ideia de que a dieta cetogênica vai fazer com que eu perca massa magra, isso daí é balela, né? Então, a gente tem ali uma melhora do hormônio de crescimento, que é o GH, e a gente tem ali uma eficiência desses corpos cetônicos que fazem com que você tenha uma manutenção da sua massa magra. Então, são esses dois aspectos importantes na dieta cetogênica. Então, esse negócio, vai perder massa magra, só se você não estiver tendo uma dieta adequada, né? Só se você não estiver comendo de forma adequada, né? Não tendo consumo proteico adequado, estiver só comendo porcaria, aí a gente sabe que, enfim, pode perder, né? Mas não pela dieta cetogênica, pela a composição da sua dieta, que é uma dieta ruim, né? Aquela dieta cetogênica ruim, que também existe, né? A gente tem que falar sobre isso. Né? Essa dieta cetogênica feita só com óleo de soja, isso também não é interessante. Coca-Cola, né? Isso acontece, a gente vê muitas pessoas fazendo dieta cetogênica. Fala esse nome não. Hã? Fala esse nome não. Não pode falar esses nomes? Mas enfim, a gente não tá recebendo nada por isso. Nutri, uma outra dúvida que vem, inclusive veio uma pergunta aqui, mas não aparece completa. Existem atletas low carb em modalidades de curta distância que conseguiram pódio. Agora apareceu, porque para mim não tinha aparecido. Boa pergunta, tá? Existe, porque low carb, as pessoas têm uma visão de low carb ser aquela dieta de zero carboidrato, que é carnívora, né? Quando a gente está numa abordagem low carb, a gente tem um espectro tão grande. A gente está trabalhando com um espectro grande de quantidade de carboidrato. E também tem as estratégias. Então, não que ele vá... Periodizações. Então, a gente pode, às vezes, aumentar um pouquinho, né, de carboidrato ali próximo da prova, ou diminuir. Enfim, tem a questão do treinamento nutricional, que a gente fala muito, né? Ele pode usar um pouco de carboidrato no meio do... Eficiência metabólica, né? Eficiência metabólica, que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, dá para fazer. Então, low carb, ela tem um espectro tão grande, gente. Hoje, eu não consigo, nem que se eu queira, eu não consigo passar uma dieta com mais que 130 gramas de carboidrato numa pessoa, a não ser que essa pessoa, ela gaste muita caloria, ela tem um gasto calórico tão grande nos seus treinos e no seu dia a dia, que a gente precisa aumentar um pouco, né, dependendo desse volume desses treinos que ela tá,
mas é tão difícil porque a quantidade é tão grande, 130 gramas de carboidrato, são quase 600 calorias de fonte de carboidrato. E essas fontes naturais é diferente dessas fontes refinadas de açúcar, de gel, é diferente. Porque mesmo você querendo comer uma quantidade muito grande de frutas, mesmo você querendo comer uma quantidade muito grande de, sei lá, batata, raízes, é difícil você conseguir chegar nessa quantidade. Porque você está trabalhando com dieta, com comida de verdade. Você não está trabalhando com suplementação. A suplementação é diferente. A suplementação você consegue chegar rapidinho, porque suplementar tá ali, né? Tem uma quantidade grande, é tudo muito rápido, mas de alimentação, de comida de verdade, você consegue, mas você tem que comer batata pra caramba, você tem que comer fruta pra caramba, aí sim você consegue. Mas no contexto geral, com comida de verdade, com base proteica, com alimentação com proteína, não, é muito difícil essa pessoa conseguir comer uma quantidade muito grande pensando na questão da comida de verdade. Mas eu tenho muitos pacientes em distâncias curtas que conseguem ter performance e conseguem pódio. Até aqui na minha cidade eu tenho pacientes que conseguem pódio em 5 quilômetros. Coisa papum. Também, na né? comunidade a gente via, até o início do ano, a gente via, vez ou outra, tinha um pódio em provas de 5 e 10 quilômetros. É porque é o seguinte, para quem não é da área, sabe que quanto maior a intensidade que a gente se exercita, mais o corpo requisita o glicogênio. Mas o que a gente sabe também, tem estudos comprovando isso, com estudos com atletas de 5 quilômetros, que mesmo após, acho que 6 semanas esse grupo passou. Esse estudo é o seguinte, ele pegou um grupo de atletas amadores, mas que buscam rendimento. Ele passou, se não me engano, 6 semanas, ou foi 42 dias, numa abordagem high carb, um período de descanso, se não me engano, 2 semanas, e esse mesmo grupo fez uma abordagem cetogênica durante 6 semanas. Então não teve comprometimento da performance. O que a gente já sabe que acontece, acho que dezenas de estudos já mostram isso, que após a fase de adaptação, o atleta adaptado à cetogênica não tem a performance comprometida, oxida muito mais a gordura corporal do que atletas dependentes de carboidrato e oxidam menos utilizam menos o glicogênio comparado com atletas dependentes de carboidrato, mesmo em provas de 5 km, ou seja, mesmo em intensidades maiores, os atletas livres das dependências de carboidrato conseguem oxidar mais a gordura e menos o glicogênio, sem perder rendimento. E na comunidade a gente já viu, até antes do início da pandemia, a gente via direto. Era todo domingo, era um pódiozinho, um troféu. Gente, domingo era um dia tão bom. Agora começou de novo. Domingo era aquele dia. Cláudio Van Damme está voltando agora com os pódios. Cláudio Van Damme chegou abrindo a porteira aí dos pódios. Mas era tão bom que domingo era um dia assim que eu acordava e já falava assim, deixa eu ver quem ganhou o pódio. E sempre tinha uma mensagem de um atleta, de um paciente que tinha conseguido bater seu RP, né? Aí com a pandemia, enfim, sem provas, mas está voltando e eu fico tão feliz com isso porque é um resultado, né, de um trabalho que vem sendo realizado com esse atleta por um período, né, para realmente ele conseguir essa flexibilidade metabólica. Então, às vezes tem atletas que ficam alguns meses, tem atletas que já estão há alguns anos. Então, quando eles conseguem um objetivo e falam, pus em jejum, só consumir sais, enfim, quando isso acontece, é uma coisa tão libertadora, é uma felicidade tão grande, tanto para esse atleta quanto para a gente, porque é um resultado de um trabalho e de algo que a gente está mostrando a cada dia para todos, né? Que a gente está aqui fazendo lives, que a gente está mostrando os artigos e que dá certo. Então, é uma coisa legal. Né? E é a realidade. É a realidade. Não é assim, simplesmente, o fulaninho fez. A gente tem muitas pessoas. É muita gente. Eu lembrei agora, Nutri, desculpa interromper, que em 2016 eu ganhei um pódio, Nutri, numa prova de 10 km. Eu fui quinto colocado, tá? Não foi nem dos 3. Numa prova track and field, que é uma prova bem badalada aqui. Então, eu corri, eu me lembro que eu fiz um treino longo no sábado de 22 km. No domingo eu corri a prova em jejum, às 16 horas. Ainda fui quinto colocado, só tomando água, nem o gel. Dando uma abordagem bem cetogênica. Legal. Enfim. Foi uma das primeiras? Caso... Não, né? Como? Foi uma das suas primeiras, assim, quando você mudou a abordagem? Não, né? Foi uma das primeiras. Foi. Legal.
Muito legal. E quando a gente vivencia isso, a gente se sente, porra, eu preciso compartilhar, preciso. Porque quem está na comunidade não é porque a gente catequizou, não. São as pessoas que procuram alguma alternativa porque não estão satisfeitas no estado que estão vivendo. Ou dependendo do carboidrato, desconforto estomacal, sobrepeso, quebra em provas longas, não consegue ter acesso à energia, então a eficiência metabólica está aí. Essa pergunta sobre atletas que conseguem pódio em provas de 100 km, como a Nutri falou, não necessariamente precisa correr, competir em cetose, não necessariamente precisa competir em jejum ou sem tomar nenhum gel. Se tornar eficiente metabolicamente é usar muito bem a gordura corporal como fonte de energia e saber usar, se necessário, o autoconhecimento é fundamental, algum suplemento. Pode ser um gel ou pode ser algum outro recurso que o profissional vai orientar como atleta, mas não precisa ser uma estratégia fechada do início ao fim, né, Nutri? Não. E não é. E cada estratégia para cada um é de uma forma, porque existe também uma aderência. Não são todas as pessoas que conseguem aderir ao mesmo protocolo. Existe um protocolo, o seu. O protocolo é o seu, o que você consegue aderir. A gente vai dando opções, por isso que é sempre importante, antes de você fazer essa mudança, ter um tempo para você poder adaptar. Nutri, opa, segura aí, Nutri. A gente vai terminar exatamente aí. Como começar? Segura aí, Nutri. Tá bom, vou segurar. Tem uma pergunta, tem duas perguntas aqui da Julie. Deixa eu só trazer para cá, tá, Julie? Que a primeira é: indicam consumir MCT ou Brain Octane como pré-treino em cetogênica? Vê, deixa eu só dizer minha opinião. Depende. Tem que saber se precisa, né? Porque as pessoas ainda ficam fechadas que vai precisar consumir pré-treino. A gente sabe que o treinamento em jejum favorece a eficiência metabólica, ou seja, se você treina sem consumir nenhuma caloria, o corpo vai começar a se ajustar a usar a própria gordura como fonte de energia. E também já avançando, eu nunca suplementei nenhum dos dois. Já testei óleo de coco, tá? Que é bem parecido com o MCT. O óleo de coco é rico em MCT. As experiências que eu vejo que quem suplementa MCT, eu acho que todas eu vi, teve algum desconforto estomacal. Talvez funcione, mas tem que testar. A maioria dos... Os meus pacientes, eles relatam um desconforto com o MCT, né? Mas sabe o que eu acho, André? A gente acostumou a remediar tanto tudo, que isso é uma coisa que acontece. Que às vezes o meu paciente, ele pede, pelo amor de Deus, suplementa para mim. Eu falo, não precisa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inventar, às vezes, um placebo para ele. Então a gente está tão assim enraizado que a gente precisa suplementar, que a gente precisa de tomar não sei o quê. É tão enraizado essa questão. E quando a gente fala assim, você não precisa de nada, a pessoa fica tão maluca, fala, não, eu preciso tomar alguma coisa. Então, às vezes a gente coloca um MCT, por exemplo, eu falo, não precisa de nada. Você quer? Tudo bem, pode tomar. Isso não vai ser não vai ser um grande problema, não vai ser algo que vai te dar uma energia foda, que você vai, putz, isso aqui me deu. Não vai. Isso, às vezes o MCT eu coloco estrategicamente porque precisa de caloria e aí é uma forma de suplementar. Mas falar que isso vai melhorar, falar que isso vai te dar, é uma coisa que não dá pra gente saber. Então, a gente tem que parar de querer remediar tudo, a gente tem que parar de querer sair do consultório do nutricionista com uma lista gigantesca de suplementação e fazer o dever de casa. E fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é comer comida de verdade, treinar, descansar, enfim, tudo que tem que fazer dentro de um contexto do esporte, né? E aí, depois a gente vai lapidando isso. Depois a gente vai fazendo essa lapidação, olha, será que nessa estratégia não é interessante colocar o MCT? Poxa, passou daquele ponto, vamos voltar de novo, você está no período de base dos seus treinos, para que você vai ficar tomando MCT? Você precisa perder gordura? Ou você já está dentro de composição corporal adequada? Se eu preciso perder gordura, eu não preciso suplementar a gordura. Então, tudo isso tem que ser avaliado num contexto geral desse paciente, porém o paciente ele precisa ter em mente que ele não precisa consumir nada. Ele não precisa. Ele zero, camarada. ele é um atleta amador.
Tudo bem, eu corro ultramaratona, tá vendo o André aí, não usa nada. Ultramaratonista, recordista 100 km do frio. Eu uso roupa, Nutri. Usa Quando eu for roupa, né? correr. Você também já tá sem sapato, daqui a pouco peladão, não vai dar certo. Então, ou seja, parte do princípio, né, que a gente precisa comer comida de verdade, né, dentro dessa estratégia, sem ficar nessa remediação, sem ficar nessa suplementação. E aí depois que você já estiver ali, né, fazendo, eu quero melhorar, será que se eu colocar uma suplementaçãozinha aqui, tá? Aí beleza. Agora, num contexto geral, vá. Período de base, para que usar suplemento? Deixa para usar mais próximo ali da prova, que aí você precisa de um monte de situações. Mas de um contexto geral, gente, é comer comida e, enfim, fica repetitivo a gente ficar falando, né? Mas é a realidade. Tem outra pergunta da Julie também. Ó, qual o impacto do dia do lixo no metabolismo para quem segue cetogênica 80% do tempo? Eu não vejo, gente, dia do lixo. É um lixo, né? Pra que você? Eu acho assim, eu acredito que ninguém vive 100% na dieta cetogênica. É uma coisa assim, tem pessoas que fazem, tem, eu não posso falar que não. Mas a maioria das pessoas, elas têm algo que elas querem compartilhar com a família, que é algo que tem que remete a coisas, né, da infância e tudo mais. Então, existe ali uma refeição, e uma refeição é livre. Agora, você se programar para fazer um dia inteiro de lixo, você comer um monte de porcaria, cara, você vai ter desconforto abdominal, né? O impacto, as pessoas pensam assim, será que eu vou performar? Será que a minha cetose vai voltar? Poxa, não vão pensar nisso, vão pensar ali no seu bem-estar. Poxa, é como se seu corpo tá bom, bonitinho ali, de repente você começa a trazer uma enxurrada de porcaria, vai ter um processo inflamatório, você vai ficar inchado, pode ter diarreia, pode ter prisão de ventre, tem pessoas que passam mal, dores de cabeça. Você acha que vale a pena passar um dia inteiro comendo um monte de porcaria? Eu não acho, né? Agora, uma refeiçãozinha ali que, né, faz parte, aniversário de alguém, casamento de alguém, acontece, né? De você acabar comendo algo, enfim, acabar pisando na jaca, mas volta, gente, não fica pensando em dia do lixo. Quando você ficar pensando em dia do lixo, você não vai conseguir mudar seu estilo de vida. Não consegue. Porque se você pensa dessa forma, você está usando a dieta apenas como algo, eu preciso fazer só por um período. Não. Então, não fique pensando nessa questão do dia do lixo. Mudar a dieta por uma questão né, de você, quero melhorar minha saúde, quero mudar a minha performance, e essa refeição acontecer e você comer, tá tudo bem, no outro dia volta, beleza, mas se você ficar imaginando só, é o dia do lixo, eu preciso comer no dia do lixo, você não mudou sua cabeça. Aí é fato que vai passar um tempo, você vai voltar para tudo que você comia de novo. Eu tenho experiência, eu sei como é que funciona, né? É desse jeito. Por isso também, e principalmente a gente, né, que chegou com o pé na obesidade, a gente sabe como funciona. Eu cheguei na obesidade, eu não fui com o pé não, mas eu fui com o corpo inteiro. Pois é, a gente sabe como funciona a cabeça, né? Eu, como já falei em outras lives, se eu for para uma festa de criança, eu não consigo ficar em um brigadeiro. Então, se eu me permitir uma exceção, eu vou fundo. Mas se não for, não tem um brigadeiro, uma fatia de bolo, porque eu sei que eu não consigo. Então, dia do lixo, tá? Se você sempre pensar em dia do lixo, nunca vai estar resolvido. Você nunca vai estar bem resolvida em relação à sua relação com a alimentação. Então, eu queria deixar um desafio aqui. Não estava nem planejado isso, mas vamos lá. O primeiro são 2 desafios, tá? Não, quem quiser encarar isso é para a vida, tá? É para a saúde. Uma semana sem açúcar. 0 açúcar. Mas não é só açúcar cristal. Olhe o rótulo de todos os alimentos que você compra, se for alguma coisa industrializada. Não pode ter açúcar nem nenhuma bruxaria. Feito maltodextrina, amido modificado, açúcar invertido, nada, tá? Tentar uma semana. Se conseguir, tenta passar 3 meses sem exceção alguma. Porque quando você passa isso, você sabe que não vai parar de pensar em exceção. Hoje eu não tenho mais vontade de comer bolo, brigadeiro, não tenho fraqueza para isso. Tá? Mas eu sei que se alguém aparecer aqui com uma bandeja grande de brigadeiro, se eu provar um, eu não fico só em um. Então esse autoconhecimento é fundamental também. É fundamental. Então, quem quiser tentar se livrar, tenta fazer esses 2 desafios, tá? Ou uma semana ou 3 meses sem exceção.
Pode parecer difícil, mas quanto mais o tempo passa, parece que mais fácil fica. Nutri, eu não estou vendo hora, estou sem relógio, não vai aparecer hora para mim, eu não sei há quanto tempo Já está na temos live. 1 hora de live, 1 hora e 3 minutos. Então tá ótimo. A gente tem 2 questões aqui para terminar. Deixa eu ver aqui, ó, o DJ Rafael. Nutri, as taxas no estilo de vida cetogênica, low carb, enfim, podem apresentar desvios. Desvios, como assim, né? Taxas o quê? Desvios, eu não sei Taxas, como ele que fala taxas de deve sangue, ser sangue. oscilar colesterol. Ó, sim, né? Justamente porque né, insulina baixa, aumenta corpos cetônicos, pode ter um aumentozinho do colesterol. Enfim, gente, não, a gente começou nessa questão de só tratar exame e esquece de tratar o paciente no contexto geral. É difícil a gente responder certas perguntas. Eu tô com colesterol alto, por exemplo. Tá, o que tá alto? Será que se eu fizer relação ali com os triglicéridos vai dar alto? Como é que é seu estilo de vida? Você é magro? Você você pratica esporte? Você é fumante? Então, ou seja, existem tantas coisas, tantas variáveis quando a gente trata uma pessoa que essas taxas, para mim, elas só dizem alguma coisa se eu tiver com o paciente na minha frente. Se eu tiver com esse paciente na minha frente, sabendo da história pregressa dele, sabendo do que ele está fazendo. Então, tudo isso a gente precisa avaliar com o contexto de paciente. Eu não posso falar que meu colesterol está alto se eu não entendo nada desse paciente. Eu não posso chegar e passar um remédio para o meu paciente só porque o colesterol dele está alto. Eu preciso entender, quer dizer, eu não passo, né? O médico, por exemplo. Eu preciso entender todo um contexto de vida, eu preciso entender todo um contexto de saúde. Então, é algo assim, se você tem dúvida com relação às suas taxas, procure um profissional que esteja atualizado e que vá saber fazer essa leitura do seu contexto geral. Não é simplesmente um exame que vai me dar um resultado, né? É aquela coisa, remedia tudo e tudo tem exame. Se o exame deu uma alteração, vou morrer, parei com a dieta. Poxa, e assim, é engraçado, porque tem pacientes que pesavam 100 e tantos quilos, que modificaram o estilo de vida, diminuíram o risco aí de diabetes, diminuíram a esteatose hepática, começaram a ter um foco melhor, começaram a melhorar em todos os aspectos de saúde. Aí tirou os remédios todos, aí vai, faz um exame, meu colesterol deu alto, vou ter que sair dessa dieta. Pô, cara, você melhorou sua vida inteira, você perdeu não sei quantos quilos. Agora, a dieta que tá ali, porque teve um aumento dessas taxas, então tudo, gente, tem que ser... com atleta também, tá? Com atleta, né? Então, ou seja, a gente precisa entender o contexto de paciente, não ficar agarrado a exames e não querer remediar tudo, porque nessa a gente só vai afundando a nossa saúde. E aí, de novo, André, eu vou falar mais uma vez, acho que vou falar isso em todas as lives. Você é especialista de você mesmo. Não fique na mão de nenhum profissional, vai estudar, a gente está aqui mostrando, a gente está aqui falando, a gente dá referências de artigos, a gente dá referências de livros, vá buscar. Ninguém mais interessado na sua saúde que você mesmo, porque ninguém está interessado. Ninguém quer que você fique saudável, porque saúde não dá lucro, não dá mesmo. Nutri, Letícia, a gente tá na reta final, tá? Vamos respondendo rápido aqui que tá aparecendo, porque, enfim, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Henrique, 14. A low carb ajuda na diminuição do estresse. O estresse tem vários fatores associados. O que a gente sabe é que a low carb cetogênica ajuda no combate à ansiedade. Não resolve, porque também são vários casos. E a ansiedade também pode estar ligada ao estresse. Mas a relação low carb com o estresse, eu não também não sei essa relação, mas depende também do momento, né? Porque às vezes quando a pessoa começa, ela fica um pouco mais estressada, porque tá mudando toda a parte metabólica, e tem uma questão de abstinência, aí às vezes no início pode dar um estresse, mas depois eu acho que o estresse é tão multifatorial, porque né, não é uma questão em si. Eu não me sinto estressada, você se sente estressado? Muito pelo contrário, eu acho que sou bem calminha. Nutri, tem uma pergunta aqui da Edlen. Vamos lá.
Porque a dieta carnívora não significa estar em cetose, Nutri. E agora, você que é Nutri Letícia low carb carnívora? Ó, a dieta carnívora, ela te coloca em estado de cetose, sim. Mas o que acontece é que, às vezes, com consumo maior de proteína, você tem, né, ali um aumento da insulina e você pode baixar um pouco essa questão dos corpos cetônicos. Mas a dieta carnívora, ela é a dieta que não tem carboidrato. Você vai estar em cetose. As pessoas querem, porque querem ter taxas altíssimas de corpos cetônicos. Mas se elas estão com 0,5 de corpos cetônicos, elas já estão em cetose e tá ótimo, tá? Então, a gente precisa entender tudo isso, mas dieta carnívora te leva a cetose, e aí o que pode acontecer é que às vezes acaba de comer, e aí, né, aumenta um pouquinho, quer dizer, diminui um pouquinho esses corpos cetônicos por conta das proteínas. Mas, de uma forma geral, se leva para cetose, sim. E a carnívora também, em alguns casos, algumas pessoas permitem o consumo de laticínios. E queijos, por exemplo, em excesso, pode tirar da cetose. Porque aí tem a lactose, né? Agora carnívora, carne e água, muito difícil, muito difícil. É isso, tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Nutri Letícia low carb. Olha aí, Vinícius. Ó, Neilton Juliana. E a ingestão de raízes? Low carb e dieta paleolítica permite, tá? Sim. O que é que eu vejo? Sobre a eficiência metabólica, que seria a nossa proposta aqui, no começo eu reduziria, tá, ao máximo o consumo de raízes, ia para a cetogênica, tá? Porque para atleta pode ser difícil no começo, vai ter queda de rendimento, vai sentir, enfim, sem energia, mas leva algumas semanas, como a Nutri falou no início. Depois que a chave vira, mesmo sem consumir praticamente nenhum carboidrato, o rendimento volta, e aí a eficiência metabólica ela começa a ser trabalhada. As mitocôndrias começam a trabalhar de verdade, né, Nutri? Então, para quem não tem sobrepeso, doença metabólica, não está preocupado com nada, quer comer mais limpo, raízes e frutas à vontade, obedecendo às ansiedades, né? Exatamente. Tem aqui... Amigos, hoje fiz bike, ó, Vinícius. 24 horas de jejum, 1 hora de bike e 12 km de corrida, musculação, peito e tríceps. Olha aí, show de bola, Vinícius. Legal. DJ Rafael, parabéns, como sempre, alto nível, olha aí. Vamos lá, ômega. Anderson, existe algum artigo científico que explique bem o fato da dieta low carb reduzir as dores musculares pós-treino, porque a recuperação é tão acelerada? E aí, Nutri? André, eu vou mais na parte da realidade, né? Enfim, eu não sei se você conhece algum artigo, mas a realidade nos mostra isso. Que é o que tem um estudo, Nutri, com atletas, se não me engano, da Austrália. Só que ele de cara, a gente vê que ele não obedece o que a gente fala sempre. Pelo menos 4 semanas para cima. Ele foi um estudo, se não me engano, de 3 semanas. Com atletas que constatou que perderam rendimento esportivo. Claro, está num período muito curto, 3 semanas. Mas o que é interessante é que, se não me engano, todos ou a maioria dos atletas resolveram continuar na abordagem cetogênica porque estavam se sentindo mais dispostos. Recuperação após os treinos era bem melhor concentração. Isso tem a ver com a dieta ser uma dieta menos inflamatória, né? Então, ela sendo uma dieta menos inflamatória, que produz menos ácido lático, isso faz com que essa recuperação seja mais rápida, realmente, né? Mas eu vejo isso muito na realidade. E, assim, é quase unânime. É uma coisa, assim, fora de sério, é unânime. Então, e como é que foi a recuperação? Tô zerado. Posso no outro dia fazer meus treinos mais longos. Ainda mais quando a Lia treina em MAF. Aí o negócio fica mais, né, melhora muito mais nessa recuperação. Então, eu atribuo a essas questões, né, de menos inflamação, menos produção do ácido lático, e essa inflamação em tudo, né, na parte muscular, na parte de articulação, enfim, da parte estomacal, ali, do trato gastrointestinal, eu atribuo justamente a isso. Aí vamos para a fase final agora. A gente vai terminar com um alerta, tá? A gente precisa ter uma observação. A gente falou agora uma visão geral sobre, enfim,
cetogênica, low carb, carnívora, eficiência metabólica, tá? Como começar, quais seriam os benefícios. Mas tem duas coisas, meu. Um é um alerta, a gente precisa ter uma atenção importante. Mas antes de a gente chegar na atenção importante, como começar, para quem decide que quer se tornar um bom queimador de gordura, se livrar das dependências de carboidratos, a minimizar as chances de quebrar em provas longas, melhorar a composição corporal, preservar ou ganhar massa muscular, como começa? Eu acho que, né, só de estar aqui no Atletas Low Carb já é o pontapé inicial. Mas vamos lá, né? Começar, diminuir, tirar as porcarias, né, do que a gente tem ali, de tudo que é industrializado, focar em comida de verdade, com base proteica, né? O consumo de proteína animal, tá? Consumo de proteínas animais, a gente precisa de ter esse consumo, porque é mais eficiente, a gente tem uma absorção melhor, nós precisamos, tá? Para poder ter toda a constituição, né? Completa, em todos os nutrientes, as vísceras, enfim. Então, ou seja, tendo uma base proteica sem industrializado, já é um começo, né? E aí você vai iniciando, você vai aprendendo. Não sou contra os vegetais, como os vegetais de baixo amido, tem frutas com menos frutose, enfim, vai mudando aos poucos as coisas que você tinha. Quais são as boas fontes de proteína animal? Carnes, ovos, alguns lácteos, principalmente os queijos mais amarelos, iogurte, kefir, né? Iogurte natural, integral, sem adição de bruxaria. As vísceras, né? As carnes todas, desde peixes até, né, gado, enfim. Então, essas são as melhores fontes. Ovos, né? São as melhores fontes de proteína. Não é ficar tomando seu whey protein. Não é essa fonte que eu quero. Eu quero uma fonte que seja uma fonte de comida de verdade. Então, quando você tem essa base alimentar, né? Você acaba espaçando as suas refeições, você para de ficar comendo de 3 em 3 horas, isso aí que foi preconizado e que a gente sabe que é uma coisa que só beneficia a indústria, que você tem que fazer um monte de lanchinho, um monte de coisinhas. Então, não, coma comida de verdade, né? Automaticamente você vai fazendo jejum, né? Aquilo ali vai sendo natural, vai surgindo de forma natural, você não precisa ficar contando no início. E aí depois você vai lapidando, né? Daí você vai fazendo uma cetogênica, tira as raízes, tira algumas outras frutas, e aí você vai subindo de fase, né? Vai melhorando as fases. Mas começar é simples, é tirar as porcarias, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Você só comendo comida de verdade, existem estudos que mostram, eles fizeram estudos que mostraram que pessoas que consomem comida sem ser industrializada, independente se é low carb, elas tiverem emagrecimento sem precisar fazer nada. Sem precisar contar caloria, tá? E é um estudo controlado. Então, ou seja, só você fazer isso, as coisas já mudam demais para a sua saúde. E como a gente fala aqui, o Atletas Low Carb, o foco principal seria a comunicação para atletas. Então, além de comer comida de verdade, é importante também começar na abordagem cetogênica pelo menos há 6, 8 semanas de alguma prova. Pelo tá? menos, é muito provável que o rendimento caia. Então, para quem busca algum resultado específico, o ideal é pelo menos 8 semanas de uma prova. Então, esse é o período ideal, né? Final de ano, ainda está em pandemia, algumas provas melhor nos primeiros momento. semestres estão adiadas. Melhor momento para começar é agora, né? Começar a tentar mudar essa abordagem e, enfim, entrar lá na comunidade. A comunidade, a gente já tem uma experiência muito bacana, troca de experiência, né? Você vai trocando experiência com os outros atletas. Hoje eu até falei nos meus stories, né? Que eu mais aprendo do que ensino lá na comunidade, porque é um aprendizado do esporte. Eu, como nutricionista, não entendo nada do esporte. Não sei o esporte, né? Eu preciso viver o esporte para poder entender. E quando a gente está com esses atletas, né? Esses ultramaratonistas, esses triatletas, enfim, a gente começa a viver esse mundo, a gente começa a entender como é que funciona.
Então, eu falo que nesses 2 anos de atletas low carb, eu aprendi muito mais com os atletas da comunidade do que eu ensinei. E isso, para mim, é uma coisa incrível, porque cada dia é um aprendizado diferente, é uma questão individual, cada um tem uma questão individual, cada um tem uma aderência a um tipo de abordagem, e tá tudo bem. Tem uns que vão focar na carnívora, tem uns que vão focar na low carb, tem uns que vão focar na cetogênica, mas todos com um princípio comum, que é comer comida de verdade, né? Entender que o nosso corpo fala, que o nosso corpo dá sinais. Esse é o mais bacana ali da comunidade, aprender com o esporte, que é uma coisa incrível. Eu estou aprendendo demais ali, é um aprendizado diário. Antes de fechar, vamos aqui ver se responde rapidinho. Queijo coalho é amigo ou vilão? Para mim, um amigaço. Eu trago ele Pô, já aqui, ó. porque a Nutri falou priorizar queijo amarelo, queijo coalho é branco. Tá, mas Mas eu acho ele um eu amigaço. acho que é amigo também. Gente, quando a gente fala aqui do queijo coalho, não é pra vocês comerem 1 quilo de queijo coalho. Poxa, né? Usa bom senso. Vou comer um queijinho coalho aqui, tomar um cafezinho hoje. No outro dia vou comer ovo. O pessoal acha que low carb, como ajuda a emagrecer, pode comer até a morte e tudo, como se não houvesse amanhã. Não, Aí, pelo tipo amor de assim, Deus. Bom eu posso comer torresmo? Pode comer. Aí você vai ver a pessoa come 4 quilos de torresmo. Gente, não é assim. Vamos usar o bom senso das coisas, pelo amor de Deus. Ó, a Titi Maia, o que seria raízes? Batata doce, mandioca, inhame. Você acha a dieta do ovo perigosa, Nutri? Não. Tem muita gente aí que não come carne, come ovo. Eu não acho, não. Eu acho que é uma... é só comer ovo, né? Gente, mas é por um período, né? Eu sei, eu não acho perigoso, eu acho muito pelo contrário, só talvez ver essa questão da proteína, porque às vezes pode faltar, porque o ovo, ele tem menos proteína, né, do que a carne, e enfim, acaba que você não consegue comer uma quantidade grande, né? Ele tem menos gordura, então às vezes fica menos proteína e menos caloria também. Para um atleta isso influencia. Então, mas se for ali aquele protocolo de 3 dias, faça. Aí, Titi Maia, batata, mandioca não seria carboidrato? Sim. Como a gente falou, quem faz low carb ou paleo permite mais. Para quem não tem doença metabólica, para quem já está no peso, tá tranquilo. Vamos lá, terminando, Nutri. Obrigado, Letícia e André. O ômega, esse pernambucano tem que comer o queijo coalho. A Nutri, quando veio aqui, ela ganhou um queijo coalho, queijo manteiga, não foi, Nutri? Ganhei queijo manteiga. Eu só não posso ir comer cuscuz e tapioca. Eita, Nutri. Ó, vamos lá. Gente, mas agora eu tenho que comer cuscuz. Gente, eu fui comer cuscuz a primeira vez. Primeira vez que eu fui no Recife, o quê? 2 anos atrás. Nunca comi cuscuz. Aqui na minha região não tem. Eu até ganhei uma panelinha para fazer. Quem disse que eu consigo fazer? Então, é a minha exceção, gente, né? Tem que comer o cuscuz ou tapioca aí. Você pegou aquela cuscuzeira, a do peitinho, né? Aquela piquititinha. Eu não consigo fazer. Aqui eu acho que não tem os negócios. E eu acho que é uma benção não ter, porque aquele negócio é bom demais. É bom. É bom. Letícia, low carb, para a gente finalizar, existe um ponto de atenção que precisa realmente ser levado em consideração, tá? Quando a gente segue uma abordagem cetogênica, o corpo começa a produzir corpos cetônicos, por isso que é cetogênico. Mas o consumo de proteína precisa ser adequado, tá? Não pode consumir menos do que o adequado. Então, Nutri, só reforçando, consumo de proteína, quais são as melhores fontes de proteína para quem está na abordagem cetogênica, comida de verdade? Melhores fontes: carnes, ovos. Melhores fontes, né, de carnes, todas, e principalmente as carnes vermelhas. Essas fontes tem que ter no cardápio. Óbvio que existem as individualidades, as pessoas que não comem. Aí a gente faz ali, né? Faz o que tem que ser feito ali em questões de suplementação e tudo mais. Mas você que tem uma abordagem com comida de verdade, base proteica, carnes e ovos. Fechou, rapaziada. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu acho que é muito bom.
mas eu também cortei há muito tempo. E vou confessar uma coisa, Nutri. Faz 3 dias aqui que eu fiz o jantar, acho que foi da minha filha, com cuscuz. Ela deixou um pouquinho, eu dei uma colherada. Que desconforto estomacal, Nutri. Meu estômago inchou na hora, uma colher só. Aconteceu isso comigo quando eu comi bolo de fubá. Parecia que eu explodi. Sabe aqueles dragão assim? E foi assim um pedaço pequeno e me arrependi amargamente, né? Como o milho. E aí você fica pensando, pelo menos eu penso, né? Será que o crime vai compensar? Porque a gente sabe que é um desconforto absurdo. É muito grande. Exato. Eu me perguntei 5 anos depois por que eu fiz isso, né? Mas vamos lá. Nutri Letícia Low Carb, boa noite. Até amanhã. Obrigado a todos. Até amanhã. Tchau, gente. Nutri, amanhã tem outra live, pode ser? Pode ser, ué. Podemos, vamos dar conhecimento para esse pessoal. E outra coisa, gente, antes que a gente termine, o documentário, né, as doações para o documentário Cisne Negro, a gente ainda, né, nós estamos ainda arrecadando os fundos, tá? Então, vocês vão lá na minha bio, que vai estar lá, na minha bio, na bio do Alessandro, tá o link para vocês fazerem a doação, né? A gente está fazendo conteúdo para vocês, que é justamente para que a gente possa retribuir tudo isso que vocês estão dando para a gente, porque é muito importante. E vai ser um documentário muito bacana, porque vai ter um impacto aí no Brasil e no mundo. Então, se vocês puderem nos ajudar a partir de R$10, a qualquer quantia, ficaremos muito gratos por isso. Show de bola. E hoje a gente falou sobre eficiência metabólica, o que é, como começar, para quem seria. E amanhã a gente vai tentar falar de como pôr em prática, tá? As estratégias para poder melhorar a eficiência metabólica. Ok, Nutri? Boa noite a todos. Obrigado quem permaneceu aqui. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Meu nome é Cláudio Van Damme, sou ciclista em Brasília, tenho 51 anos e encontrei no Atletas Low Carb 2 coisas que eu acho fundamentais num curso online. A primeira é conteúdo de valor, conteúdo de muito valor, com aulas muito bem explicadas, muito bem fundamentadas. Nisso daí o André e a Letícia estão de parabéns. Segunda coisa que eu acho muito importante e encontrei no Atletas Low Carb é um grupo de apoio. Então, com essas 2 coisas, eu firmemente recomendo que se você estiver pensando em mudar de alimentação, pensando em melhorar, comer comida de verdade, realmente entender mais sobre isso, pode entrar no Atletas Low Carb que você vai ter informações realmente de qualidade. Eu sou Érica, fiz parte da primeira turma do Atletas Low Carb e para mim foi um divisor de águas. E na troca de experiências no grupo, isso para mim foi fantástico, foi um divisor de águas. Fiz meu melhor Ironman, não tive problema de estômago nenhum. Tive energia até o final. A gente continua com a comunidade, trocando ideias, trocando experiências, isso é bastante válido. Obrigada, André e Letícia, um beijo. É com muito orgulho, muito prazer que eu fiz parte da história do Atletas Low Carb. Vi eles nascerem, crescerem e vou vê-los prosperar ainda mais. A gente compartilhou muita informação, dores, alegrias, né? E a gente quer mudar esse mundo aí. A gente quer compartilhar informação de qualidade, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, nutrição baseada em evidência. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Espero continuar fazendo parte dessa história, aprender com vocês, construir conhecimento ao lado de vocês. André e Letícia, parabéns por esse ano, parabéns pela iniciativa de poder fornecer informação de qualidade a atletas que desejam mudar seu estilo de vida e cuidar não só do rendimento, como da saúde, com esse estilo de vida que é low carb, cetogênica e jejum intermitente. Muitos parabéns pela iniciativa. É difícil encontrar perfis que se preocupem com saúde de atletas.
e vocês são esse caso. Então, muitos parabéns e que vocês continuem prosperando e trazendo informação de qualidade para os atletas. Meu nome é Marcelo Denaro e eu queria, em primeiro lugar, deixar um grande abraço aos meus amigos Letícia e André e parabenizar muito. Tem sido um trabalho fantástico que traz muita informação de qualidade e quebrando muitos paradigmas para essa galera que precisa tanto, né, escutar coisas baseadas em boas evidências, e vocês têm feito um trabalho excepcional. Parabéns, continuem assim e continuem impactando as pessoas da maneira que vocês vêm fazendo. Fala galera! Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Lund, sou mestre em Ciências do Desporto, trabalho no Rio de Janeiro como personal trainer, nesse estúdio de treinamento aqui. E queria parabenizar os amigos, o André e a Letícia da Atletas Low Carb por esse trabalho incrível que eles vêm fazendo, mostrando muita coisa que envolve ciência, que envolve prática, sobre quem segue uma dieta low carb, quem decide seguir nesse sentido. Mostrando que é super possível, que é possível inclusive que você melhore seu rendimento, que você melhore sua saúde e por aí vai. Então parabéns aí André, Letícia, Atletas Low Carb, e foi muito bom estar com vocês nessa história, participar de lives e por aí vai. Contem sempre comigo. Valeu galera, parabéns. Meu nome é Ana Vilela e eu também faço parte desse projeto pioneiro do André Burgos e da nutricionista Letícia Moreira, que é a comunidade Atletas Low Carb, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. Marcos Arce, de Argentina. Soy maratonista y pertenezco al grupo de atletas low carb de Brasil. Desde el inicio de este grupo, yo soy atleta entrenando para alto rendimiento y llevo un estilo de vida baja en carbohidratos para cumplir con las expectativas y objetivos que tenemos por delante. Quería dar a conocer que este estilo de vida ya es mundialmente reconocido, cada vez se conoce más y cada vez más atletas tanto de médio como alto rendimento, lo llevan a cabo. Olá, eu formalmente sou Juliana Braga, mas pode me chamar de Ju. Eu, com 46 anos, vou contar um pouquinho da minha história na inserção desse grupo fabuloso Atletas Low Carb. Durante 23 anos da minha vida, eu fui vegana. Tive muita debilitação de saúde, desde osteopenia, menopausa precoce, alterações de enzimas hepáticas, em que eu estava com esteatose hepática por excesso de frutose. Eu passei por alguns médicos e eles sempre falaram: você tem que fazer suplementação de proteína. E a suplementação era por via química e eu não queria isso. Eu sempre fui contra. Mas enfim, passaram-se os anos e nessa pandemia eu, pelo Instagram, conheci os Atletas Low Carb. O André e a Letícia me orientaram de uma forma ímpar e com carinho gigantesco. Me inseriram no grupo em que eu conheci várias pessoas na mesma vibe, em que a comida de verdade era o melhor caminho para uma boa saúde. Gente, batata, não deu outra. Passei 2 semanas na low carb apenas. Aí me animei vendo aqueles pratos que o pessoal posta mesmo, os pratos maravilhosos, com picanha, coraçãozinho, fígado, enfim, ovos com bacon, uma coisa linda. Aí eu fiquei empolgada, eu falei assim, gente, o que é isso? Que coisa linda! E comecei a ingerir ovos. Passei muito bem, mas eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Gente, vocês acreditam que quando eu estava na cetogênica, passei 5 semanas na cetogênica, comecei a comer carne. Foram 4 pedacinhos do tamanho da minha unha, 4 birosquinhas de músculo. Eu me senti uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, como assim eu passei tanto tempo longe de carne? Gente, depois dessas 5 semanas na cetogênica, entrei na dieta carnívora e foi a melhor coisa da minha vida. Todos os meus exames hepáticos se normalizaram. Estou fazendo um acompanhamento médico e nutricional com a doutora Letícia, fazendo a reposição hormonal de que eu preciso, mas o meu astral, a minha animação, capacidade de concentração e atenção ao estudar e ao trabalhar se elevaram de uma forma
maravilhosa que eu recomendo todo mundo a fazer isso. Gente, é vida. Eu não quero sair desse grupo nunca mais, a não ser que o Dé e a Lê decidam terminar com esse grupo. Mas eu acredito que não vai acontecer, não. Aqui, vem fazer parte também desse grupo, que olha, minha vida é outra. E fora que essa comunidade é uma família que vai te receber como me recebeu, de braços abertos. Vem para Atletas Low Carb também. Um beijo e até a próxima! Olá, comunidade dos Atletas Low Carb, tudo bom? Meu nome é Alessandro Medeiros, eu sou atleta de Endurance, tenho 50 anos, moro aqui na Flórida e sou atleta carnívoro. Disputei o Mundial de Ultraman no Havaí, na cetogênica, e após essa experiência incrível, eu migrei para carnivorismo. Realizei 10 meias maratonas em 10 dias seguidos e minha última corrida foi 160 quilômetros na dieta carnívora, utilizando somente caldo de ossos, e no final do percurso de 19 horas e 40 minutos eu consumi uma carne desidratada e praticamente jejum metabólico. E queria aqui parabenizar aqui o André e a Letícia por 2 anos de existência aí dos Atletas Low Carb, que foi uma mudança significativa na minha vida como atleta e como pessoa. E parabéns e vida longa aos Atletas Low Carb. Aloha e nos vemos na próxima.